Ouvir o nosso decano. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, boa tarde. Aproveitando essa questão que você tocou para o Guga, e eu estava ouvindo o ministro Gilmar Mendes, é bom lembrar que o ministro Gilmar Mendes, no momento, ele é o decano da Suprema Corte Brasileira, e eu concordo plenamente com o que disse o Guga. Um ataque a um ministro do Supremo é um ataque à instituição. O Supremo Tribunal Federal é uma criação da República, né? Nós não tínhamos com esse perfil no Império, isso é uma criação republicana. Ele sempre passou diversos problemas ao longo da sua história. Muitas vezes, como durante a ditadura militar, ministros foram cassados pela ditadura militar. 3 ministros foram cassados pelo ato institucional número 5, no início de 1969. 3 grandes ministros, lembrado Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, figuras que foram, o Vitor Nunes Leal, que eu sempre já citei outras vezes aqui, ministros brilhantes da Suprema Corte. Por quê? Porque estavam lá defendendo os princípios constitucionais democráticos. E a ditadura, vale lembrar também, ampliou os números de ministros de 11 para 15. Né? Só que depois, quando ele caçaram 3, e depois o presidente acaba também renunciando, acaba voltando para 11, mas eles entraram para 15 e para 16 membros, ou seja, o que nós estamos assistindo agora é um ataque, e foi bem lembrado, especialmente a partir de 2020, contra o Supremo Tribunal Federal. E se não fosse ele, não é exagero, Amadeu, mas se não fosse ele, nós não estaríamos hoje ainda na democracia. O Supremo exerceu um papel importante, ele é o guardião da Constituição, de acordo com a cabeça do artigo 102, né? E ele é fundamental, e é atacado sistematicamente. E há uma conspiração para 2026, que é a renovação de 2/3 do Senado Federal, 2/3 das cadeiras. Cada estado tem direito a 3. 2 vão estar em jogo. E a ideia dos extremistas era ter o controle do Senado para aí sim tentar um impeachment de ministros ou de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aí do Senado fazer o ataque ao Supremo Tribunal Federal. Cabe aos eleitores, sempre a eles, que são soberanos na soberania do voto, prestarem muita atenção no que vão votar para senador em 2026. Seguir aqui com as opiniões, a Poliana. Amadeu, eu acho que por ser um ataque sistemático e por termos assistido aqui no Brasil recentemente essa investida da direita e da extrema-direita contra o Supremo Tribunal Federal e na pessoa também do ministro Alexandre de Moraes, né, em todo esse enredo golpista que passou o Brasil e ainda vê suas fagulhas por aí, acho que é importante que o tribunal se posicione dessa forma, de maneira uníssona, porque você vai deixando passar uma coisinha, vai deixando passar outra, é assim que a extrema-direita consegue ganhar espaço. E discursos como o do Musk, eles precisam ser combatidos logo na raiz, até porque outros empresários de direita, de fora do país, que atuam aqui no Brasil, eles podem também se sentir à vontade para seguir no mesmo caminho do Elon Musk. Então, quando o tribunal se manifesta como instituição que atacado que é, então acho que isso facilita o combate ao atentado, mais um atentado, né? A tentativa de atentar contra a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito. França? Amadeu, até porque as raízes golpistas continuam presentes na nossa sociedade, infelizmente, e presentes inclusive em parlamentares, o que é até mesmo um contrassenso, tendo em vista que em um regime militar eles sequer estariam ali, porque sequer haveria eleições. Mas o STF hoje é um bastião da soberania nacional, então esses grupos políticos que falam tanto em patriotismo, eles se curvam a um bilionário, um dos maiores bilionários do mundo, e não defendem o nosso país, porque o que o Elon Musk tem feito é uma afronta ao Brasil. E o STF tem defendido o nosso país, então é uma resposta na medida certa, Amadeu. E a figurinha lá do X, do Twitter, é um passarinho, né? O Musk, ele tem atuado como um papagaio. Não, mas era um passarinho e ele tem atuado como um papagaio dos ideais da extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E é realmente uma postura lastimável, o STF está corretíssimo. Na verdade, eu acho que o Musk ele manipula
alguns trouxas, como trouxe o Guga na manchete dele. Alguns trouxas são manipulados pelo o Musk, porque o Musk joga no time dele e pronto, aí acabou, Musk Futebol Clube. Ô Raniele Veloso, vamos falar da votação do caso Marielle? Sim, Amadeu, só complementando aí as opiniões, uma coisa que eu observei é que, apesar das menções negativas ao ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais, a gente vê uma unidade, não só no judiciário, mas também no governo. Ontem o presidente Lula falou novamente sobre esse caso, falou que Musk, que não tem um pé de capim aqui no Brasil, fala mal da corte brasileira, e aí a gente vê essa unidade, como eu já havia falado ontem, a unidade do governo com o judiciário, diferente do Congresso, né, como eu havia falado, que fez menções positivas a essa atitude de Elon Musk. Mas a gente lembra como é a composição do Congresso Nacional, que é o retrato da sociedade brasileira. Por isso a gente vê esse reflexo também nas redes sociais, dimensões negativas ao ministro Moraes, mas uma unidade pelo fato do presidente Barroso falar que essas empresas que atuam no Brasil têm que respeitar a Constituição e a legislação brasileira, e o ministro Moraes, Gilmar Mendes, falam isso, e, além disso, como a gente mostrou hoje, o Ministério Público, né, que pediu ao Tribunal de Contas da União essa análise. Simples, qualquer brasileiro sabe, não gostou de uma decisão da Justiça, recorre. Então, os de fora, mais ainda, tem que se submeter a essas regras. Aliás, na terra dele, ele não descumpre ordem judicial, não. Lá eu duvido que ele descumpra, e duvido que ele abra a boca para dizer um A sobre um ministro da Suprema Corte americana. Duvideodó. Vamos agora para a Raniele, e essa